Muito boa noite aos nossos presentes, visitantes, alunos, nossa comunidade acadêmica, professores, enfim, e principalmente a nossa palestrante de hoje, professora Patrícia Macedo. As nossas boas-vindas na nossa palestra de encerramento da 5ª edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Evento que está sendo realizado na modalidade online, historicamente a primeira vez do nosso evento, mas que se consolida, mesmo numa situação de pandemia, mesmo tendo sido adiado, esse evento teria ocorrido naturalmente no mês de maio, mas com 75% de média histórica de participação. Nós tivemos trabalhos aí, as bancas se encerraram agora à tarde, pesquisadores do norte, do sul, do interior de São Paulo, aqui das instituições que fazem parte da Grande Belo Horizonte. O Congresso de Pesquisa Isabela Hendricks, ele se notabiliza e se consolida como um evento de apoio e de divulgação científica. Por isso, o nosso agradecimento especial a todos os nossos participantes, o nosso agradecimento à nossa comunidade acadêmica, em especial ao nosso corpo docente, nosso grande apoiador, principalmente na pessoa do professor Lúcio Campos, que fez o contato com a professora Patrícia Macedo e nos viabiliza esta importante palestra. É de encerramento, né? É a última, mas não é a menos importante, ao contrário, né? A professora Patrícia vai nos trazer uma importante discussão e a viabilização de continuarmos, né, com startups numa economia disruptiva. Mais uma vez, eu agradeço à professora Patrícia, a sua presença conosco. Muito obrigado por fazer parte do Congresso Isabela Hendricks, mesmo de maneira remota. Agradeço aos nossos alunos, aos participantes que apresentaram o trabalho. A nossa gratidão ao professor Lúcio, que é coordenador dos cursos de Engenharia de Produção e também Ciência da Computação, do Isabela Hendricks, e deixar aqui um convite registrado, temos reiterado este convite aos nossos participantes e também aos nossos palestrantes. Como essa edição foi realizada totalmente online, e nós acreditamos que provavelmente será uma tendência, ao menos, nos congressos científicos, porque eles demandam deslocamento dos pesquisadores. Mas deixamos um convite para a 6ª edição do Congresso de Pesquisa, no próximo ano, quando nós esperamos haver superado boa parte, quem sabe, se Deus permitir, completamente, as dificuldades às quais nós tivemos que enfrentar com esta pandemia. Então, o nosso convite para que os nossos palestrantes venham novamente, o nosso convite para que os participantes e pesquisadores tragam o resultado das suas pesquisas, para que nós possamos nos encontrar ali no nosso campo, na Praça da Liberdade, e celebrar, né, a nossa comunhão, a nossa fraternidade, que é muito cara. Mas, de certo modo, nós nos alegramos de não termos cancelado nenhuma das nossas aulas, não cancelamos os nossos eventos. O Congresso de Pesquisa ele está encerrando e ele está sendo feito também pela primeira vez, não só online, mas juntamente com a Semana de Extensão e Responsabilidade Social. Então, estamos nos adaptando, a vida prossegue e a nossa grande percepção, né, e a nossa esperança como instituição confessional é que isso tudo vai passar, né? Assim como todo desafio, como toda angústia, como toda dificuldade, isso tudo vai passar e, se Deus permitir, tivermos saúde, tivermos tranquilidade emocional e, acima de tudo, condições de superar esse momento, nós estaremos vencendo essa pandemia, essa dificuldade e todas essas circunstâncias. Mas quero deixar de delongas e passar a palavra para o professor Lúcio, que vai nos apresentar a professora Patrícia. Muito obrigado mais uma vez, professora Patrícia Macedo. Obrigado, professor Lúcio. Bem, boa noite a todos, né? Boa noite, agradeço aí, professor José Aparecido, né, pela oportunidade, né, da gente estar fazendo mais uma palestra aí, né? Agradecer também
professora Patrícia por ter aceitado o convite. O primeiro convite era presencial, seria no primeiro semestre, e aí, né, por essas mudanças como um todo, agora a gente está fazendo no segundo semestre, virtual. Se a gente consegue ver algumas coisas positivas, é a possibilidade de gente do Brasil inteiro e até do mundo inteiro estar participando, né? Outro dia a gente fez uma live, essa semana fiz uma palestra dentro do congresso e a gente tinha gente do Brasil inteiro participando. Então, se a gente pode ter ver alguns pontos positivos nessas mudanças, é isso, né? A gente conseguir aproximar a gente que está interessada no tema, né? Então, isso é muito bacana. Agradeço e parabenizo também, né, o professor José Aparecido. A gente teve na primeira palestra, na abertura, né, com o professor Flávio Volguinha, falando aí de Customer Experience. E aí a gente finalizando hoje com essa palestra aí da professora Patrícia. Parabéns, Aparecido, pelo sucesso aí que foi o congresso também, né, pelos números aí que mesmo em isolamento conseguimos aí, né, ter de apresentações de trabalhos, né, você também já informou que teve trabalho do Brasil inteiro sendo apresentado. Isso é muito bom, né, a gente aproximar a academia, a pesquisa, cada vez mais a lugares, né, que às vezes a gente não tinha contato antes e passa a ficar conhecido também. Então, parabéns aí, né, finalizando aí esse 5º congresso, e ano que vem tem mais, né, descansa agora para depois a gente, né, começar a organizar já o próximo, né, conte comigo sempre. Obrigado, pessoal, boa noite aí, né, já temos aí 54 pessoas aí, né, online, aí 51, se a gente tirar nós 3 aqui, mas obrigado, pessoal, mais gente vai chegando aí, né, ao longo da palestra. Primeiro, falar, né, do tema dessa palestra de hoje, é um tema essencial hoje, né, se a gente pensa num mercado cada vez mais competitivo, mais tecnológico, menos oportunidades de trabalho no sentido de carteira assinada, né? A gente começa a viver, não necessariamente começa a viver, mas a gente passa a viver em um momento que a gente tem melhores oportunidades até desenvolvendo o próprio negócio, ou participando, né, em sociedades de ideias de outros, mas que você começa a fazer parte do negócio também através das startups, né? As startups, elas criam oportunidades. E aí, né, se você está pensando, né, o que eu vou fazer? Estou desempregado, eu sei fazer uma coisa ou outra, né? Como que eu posso vou buscar oportunidade em grandes empresas? É lógico que é sempre muito bom quando a gente consegue um bom trabalho, um bom emprego, mas quando você começa a desenvolver seu próprio negócio, muitas vezes a dedicação acaba sendo muito maior, né? Eu estou empreendendo aí, já tem, né, tem algum não tem tanto tempo que eu tenho meu próprio negócio, assim, minha própria startup, mas a gente trabalha bastante, resultado é pouco, no início principalmente, mas a dedicação que você faz quando você trabalha com negócio próprio é sensacional. Então, assim, tenho certeza a Patrícia vai trazer, né, excelentes perspectivas sobre isso, excelente conteúdo, né? E aí aproveitem não só como palestra, porque tem certificado, mas aproveitem o conteúdo porque vai ser muito válido para vocês pensarem em desenvolver os negócios próprios. Patrícia, então agradeço aí, né, novamente aí a sua disponibilidade, estar aqui com a gente hoje. A Patrícia é uma fera aí né, na área de startup, ela é mentora, né, de startups, ela faz essa parte, né, tem um negócio que ela vai explicar, eu prefiro deixar que o próprio palestrante também se apresente em termos né, de formação e conteúdos aí. Mas ela tem um negócio, né, que auxilia as startups, aí, principalmente na parte de pitch, né? Todo mundo se assusta um pouco. Tem que fazer um pitch, tem que apresentar meu negócio em 3 minutos. Pois é, tem lugares que você tem que apresentar seu negócio em 30 segundos, né? Então teremos uma excelente noite aí. Espero que vocês também aproveitem bastante. Eu estou preparado para anotar um monte de coisa aqui. E aí, durante a palestra, vocês querendo fazer interações, coloquem no chat, né? Mandem as perguntas no chat, que eu vou fazendo o controle aqui, vou mediando e ao final a gente abre, né, para colocações que vocês queiram fazer, perguntas que vocês queiram fazer para a Patrícia, a gente vai conversando. Então, Patrícia, passo a palavra para você, né? Obrigado novamente aí e estamos juntos. Muito obrigada, Lúcio, pela introdução. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Lúcio, que já é um parceiro aí, não falo de longa data, mas já tem um tempinho que a gente conversa nesse meio profissional.
e pela intermediação também com o professor José, pelo convite de estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu amo tanto, que eu sou apaixonada. Espero que eu possa tocar um pouco, ou pelo menos algum de vocês aqui. Vou fazer o compartilhamento da minha tela. Só um minutinho. Confirmam para mim se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Sim, Patrícia. Maravilha. Então, aproveitando também para parabenizar, né, a Isabela por ter adaptado esse evento. A gente sabe qual que é o desafio de poder começar um evento de um ponto de vista tradicional e do nada ter que migrar para o meio digital. Então, parabéns aí pelo sucesso do evento. É um prazer estar aqui com vocês para fechar. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre descomplicando a inovação em startups. Então, antes da gente começar a falar do tema em si, eu acho que muitos de vocês não me conhecem, né? É a primeira vez que eu venho aqui ao Isabela. Então, vou me apresentar rapidamente para vocês entenderem quem eu sou e por que eu estou aqui falando de startups. Meu nome é Patrícia Macedo, eu comecei a empreender muito nova. Com 16 anos, eu já trabalhava como cadista, uma profissão que hoje não existe mais. Mas cadista era a pessoa que fazia esses lançamentos assim, mais simples para facilitar o trabalho de engenheiros. Fazia um pequeno desenho no AutoCAD. E ganhava bem na época. Um trabalho que eu fazia em 30 minutos, eu ganhava pelo menos R$50. Então, foi um bom início da minha vida empreendedora como freelancer. Depois disso, eu sou formada em Relações Internacionais, fiz a minha pós-graduação, meu CBA em Gestão de Negócios. Passei por 3 programas de aceleração de startups diferentes, fui finalista nesses 3. O programa Lemonade, na época ele estava entre os 20 maiores programas de pré-aceleração de startups do mundo, perdão. Hoje eu já não sei como é que ele está, mas na época ele estava entre os 20 maiores do mundo. A Tecmol era uma grande aceleradora de startups aqui de Belo Horizonte, quem acompanha o meio hoje conhece como Neo Ventures. E a Banco Challenge, que é uma aceleradora de negócios de impacto social, que, ao meu ver, é como se fosse uma especialização para esse meio de startup, para pessoas que querem ter negócios de impacto social. Recentemente, eu estava à frente da Construtec Innovation. Vou falar em termos leigos primeiro. A Construtec Innovation é como se fosse um fundo de investimento de startups voltadas para o setor de construção civil e mercado imobiliário. E aí, falando no meio de startup, é uma venture builder de Construtex e Proptex, caso tenha alguém da área. Eu era a CEO interina deste fundo, saí em março deste ano para focar as minhas atenções em projetos particulares. E aí, falando só um pouquinho mais da minha trajetória empreendedora, para vocês entenderem, quem vê meu currículo acha que é uma loucura, porque eu passei por vários negócios diferentes. No quesito de negócios tradicionais, eu fui proprietária de um estacionamento particular. Esse aqui, para quem é de BH, provavelmente todos vocês são de BH, ali na Sapucaí com Tapuias, essa é a foto mesmo do meu estacionamento. Depois eu tive um bar, que fiz a mudança desse bar Pixel, na Major Lopes, para ser o primeiro bar de startups do Brasil. Fui sócia de projeto social em Venda Nova para levar inovação, empreendedorismo e cultura para as pessoas da região. E do ponto de vista de startups, eu tive 3 startups. A primeira, que foi a Vlive, que era voltada para micro-influenciadores digitais, para transformar pessoas comuns em influenciadores digitais, que é muito mais fácil a gente comprar algo que o nosso amigo nos indica do que comprar algo que a Anitta indica, por exemplo. Essa era a pegada da Vlive. Depois tive a MedBeat, que era uma startup de saúde. O que ela fazia? De uma forma mais simples, explicando também, ela acelerava o processo de atendimento em pronto-atendimentos, em pronto-socorros. Então, você tinha um chatbot com quem você conversava e ele fazia uma pré-anamnese do seu caso, ou seja, te fazia perguntas específicas para entender um pouco do que você estava sentindo, entregava um relatório para o médico e agilizava o processo de atendimento. E, por fim, a estrelinha de ouro aí das minhas startups, que foi a Gavi, que é uma locadora de carros particulares para motoristas de Uber e Cabify. E de 2016 e 2017 a gente não tinha tantas soluções nessa área. E agora vai aparecer um negócio rabiscado aqui que eu não sei como, do nada. Enfim. Pronto, beleza. E de 2016 a 2017 a gente não tinha soluções, assim. Hoje a gente tem várias. A própria Localiza, essa semana, anunciou que está trabalhando com locação de veículos também a longo prazo, assim,
enfim, está com o mel, que é algo similar ao que a Gavi faz. Mas por que eu falei para vocês que ela é minha estrelinha de ouro e gostaria de aprofundar? A gente vai falar mais um pouquinho dos motivos que algumas startups não vão para frente. E dessas 3 startups que eu falei para vocês, a única que realmente funcionou, andou, foi essa Gavi. A gente chegou a receber $500 mil de investimento, depois a gente fez uma captação de mais $500 mil. E antes de eu decidir sair, a gente já tinha movimentado mais de 1,75 milhão no negócio. E foi depois que a gente fez algumas mudanças que a gente viu que funcionava mesmo. Mas era só para vocês entenderem um pouco melhor. Bem, hoje eu estou à frente de 3 projetos. Criar BIM, que é um projeto familiar voltado para ensinos da metodologia BIM, que é o que a gente tem de mais novo quando fala da cadeia da construção e metodologia de trabalho. O Insert, que é voltado para treinamentos de autoconhecimento, de meditação para profissionais. Nesse momento de pandemia, é algo que está muito em voga, né? A sanidade, o cuidado mental para a gente poder passar disso tudo. E, por fim, o Startup Pitch, que é a minha empresa de consultoria e treinamento, voltados para as pessoas que querem aprender a tirar ideias do papel e, principalmente, a minha especialidade, que é pitch. Não vou aprofundar tanto aqui, mas o pitch é a gente saber vender a nossa ideia, estruturar a apresentação da nossa ideia num formato específico para que a gente possa conseguir parceiros, possa conseguir participar desses programas de aceleração e, principalmente, receber investimento. Então, eu treino startups para isso. Mas vamos lá, a gente chega de falar de mim, vamos falar do tema que a gente veio falar aqui hoje. Vocês já entenderam por que eu falo tanto de startups. E quando a gente fala Descomplicando a Inovação em startups, o primeiro ponto que a gente tem que abordar são startups. Eu não sei se todo mundo aqui já está familiarizado com o termo, então, para isso, nós vamos nivelar aqui um pouquinho o que de fato é uma startup. Quando a gente pega no contexto do inglês da palavra, startup está relacionada a empresas no seu início de carreira, quando elas estão no início do processo de formação. Mas aí a gente pergunta, tá, mas toda empresa pode ser chamada de startup quando ela está no início? Não. Para ser considerado startup, a gente tem que ter 3 fatores, e eu vou apresentar aqui para vocês. Então, de todas as definições que a gente tem, uma das definições fala que startup é quando um grupo de pessoas se reúnem para resolver um problema através de um modelo de negócios que é repetível e escalável dentro de um cenário de incertezas. Tá, calma que nós vamos explicar isso aqui um pouquinho com calma. Quando a gente fala de modelo de negócios, nós vamos abordar um pouquinho mais à frente, mas a gente está querendo dizer não aquele plano de negócios, uma coisa mais quadrada, que o meio tradicional já estava acostumado em lidar com negócios, mas sim qual é a melhor forma de eu dar valor para o meu cliente. Qual é o problema que eu estou resolvendo? Então, qual é a melhor solução para aquele problema? E a gente tem algumas coisas para mapear nisso que a gente vai ver mais à frente. Quando eu falo de repetível e escalável, é que no mundo de startup nada adianta a gente ter um negócio que eu não consigo replicá-lo com uma facilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, a padaria do Zezinho. A padaria do Zezinho é uma startup do ponto de vista repetível e escalável? Se a gente tivesse um modelo que a gente conseguisse repetir em nível de franquia, ok, poderia ser repetível. Mas escalável? Quando a gente fala de escalável, quer dizer que a quantidade de dinheiro que a gente investe naquilo, a gente consegue, a gente tem termos mais específicos para isso, mas é como se o meu investimento, meus custos, eles não aumentam proporcionalmente junto com as minhas receitas. Ou seja, quando eu falo de negócios físicos, que tem funcionários, que tem estruturas físicas, e para expandir, eles precisam disso também, em casos de franquias, toda vez que eu estou expandindo e aumentando a minha receita, obrigatoriamente os meus custos vão crescer de alguma forma proporcionalmente. Quando a gente fala de negócios do ponto de vista de inovação e startups que não necessariamente são digitais, tá? São a internet, como a gente está acostumado, mas essa proporção ela não segue. Então, a gente consegue ter escalabilidade, que a gente chama. E por que cenário de incertezas? As startups, muitas vezes, estão envolvidas com ideias que são totalmente disruptivas. A gente vai explorar mais esse termo aqui também. Mas o que é isso? É algo que nunca foi explorado dessa forma. Então, a gente não sabe direito como que a gente está lidando. Os empreendedores, eles têm que ter aquele fôlego, aquela calma para poder saber analisar todo o cenário com calma e lidar com todas as incertezas que a gente tem ali no meio. Então, para ser uma startup, a gente tem que ter um modelo de negócios repetível e escalável e os empreendedores estarem lidando num cenário de incertezas. E aí,
Quando a gente fala de startups, imagino que todos vocês já devam conhecer, ou muitos de vocês já devam conhecer, o Uber é uma startup, a Netflix, a Airbnb. Cada uma delas mudou totalmente a forma com a qual a gente pensava os serviços naquela questão, né? O Uber aí mudando a forma que a gente pensava o transporte, mudando do táxi, tendo outro concorrente. Netflix a gente não aluga mais filme, a gente tem um serviço de assinatura que nos proporciona o máximo de filmes que a gente pode ver, e não aquele unitário que a gente tinha que ir até a loja. E o Airbnb aí que veio para concorrer com os hotéis, onde qualquer pessoa pode colocar um espaço para ser utilizado como hotelaria, né? De alguma forma. Mas eu gosto de trazer muito da realidade para cá também, porque geralmente as pessoas não sabem que a gente tem grandes startups aqui, trazendo exemplos do Brasil e principalmente de Belo Horizonte. A gente tem a Max Milhas, compra e venda de milhas de passagem aérea, Hotmart também, que já foi internacionalizada para todo mundo que quer fazer curso, vender algum tipo de conteúdo online. E a Simpla, que é a qual a gente está utilizando hoje. A gente tem outras menores que estão crescendo numa velocidade absurda aqui em Belo Horizonte, para curiosidade de vocês. A Alugator, que começou alugando praticamente tudo que a gente poderia imaginar. Hoje eles focam muito em aluguel de celular. Para que você vai comprar um iPhone se você pode ter uma assinatura de um iPhone por um determinado tempo? A Vulp, para quem está querendo contratar desenvolvedores, é a melhor plataforma. E a Radarfit, que deu um boom nessa pandemia, que é uma gamificação de cuidado com a saúde. Eles fazem uma espécie de jogo, você poder se alimentar bem, beber água, fazer atividade física. Todas essas startups são daqui de Belo Horizonte. Mas legal, muitos de vocês já devem saber disso tudo, mas por que a gente tem que inovar? O principal motivo para a gente ter que falar desse assunto é porque a gente tem gigantes aí que simplesmente sumiram do mapa, como a Kodak, a Blockbuster, que por não estarem à frente da inovação, que entenderem que elas mesmas tinham que estar se superando, elas acabaram sendo deixadas para trás por inovações. Então, outra coisa que a gente tem que pensar também, que quando algum monopólio, quando algum setor não fica atento, que tipo de mudança, que tipo de atendimento que pode ter, melhoria até mesmo para o cliente, o foco é sempre no cliente, quando a gente fala de startup, ele acaba sendo deixado para trás e acaba gerando algum desconforto também, como foi o caso dos taxistas, quando o Uber chegou, no caso dos hotéis, quando o Airbnb chegou. Então, por isso que a gente tem que estar sempre à frente de inovação, porque senão surge um outro player, uma outra pessoa que pode passar na nossa frente, né? A concorrência. E aí a gente falou um bocado de inovação, mas quais são os tipos de inovação, né? Quando a gente olha na bibliografia, a gente tem vários tipos de inovação. Aqui são só alguns que aparecem, mas tem muito mais. Quando você adapta alguma coisa no seu modelo de negócio, no seu produto, processo, na forma que a organização funciona. Mas aqui hoje eu não vou entrar em detalhe em cada um deles com vocês, eu quero chamar a atenção para essas três: incremental, disruptiva e radical. E por quê? Porque geralmente as startups estão mais envolvidas nesses tipos de inovação. Então, pincelando um pouquinho com vocês, quando a gente fala de inovação incremental, nada mais é do que a gente estar sempre procurando melhorar um produto ou um serviço que a gente já tenha. Então, é quando, por exemplo, a gente pega o Gmail, que começou como simplesmente um serviço de e-mail, e a cada vez que a gente olha, ele tem outros serviços acoplados ao simples fato de ser um provedor de e-mail. Hoje eles têm o Google Drive, que as pessoas que querem compartilhar o arquivo, querem colocar algo em nuvem mais fácil. Tem várias outras funções. E esse trabalho que o Gmail tem de fazer, do Google, a gente chama isso de inovação incremental. A gente está melhorando algo que já existe. Um outro tipo de inovação que a gente tem, que é a radical, explicando de uma forma bem simples para vocês, é quando a gente muda totalmente algo que já existia. Então, por exemplo, quando a gente pensa no iPhone, a primeira vez que a gente teve um smartphone da Apple, a forma com a qual a gente utilizava os telefones celulares era totalmente diferente com a qual a Apple propôs para a gente. A gente não tinha uma internet integrada, a gente não tinha um computador na palma da mão. Então, houve uma mudança total daquele produto ou do serviço e os concorrentes tiveram que se adaptar para terem o mesmo tipo para continuarem no mercado e continuarem participando da concorrência. Então, a gente tem um exemplo de inovação radical, que muitos chamam também de disruptiva, mas aqui eu prefiro chamar ela como radical, no sentido que a gente trocou tudo daquele produto, a gente não adicionou algo a mais.
E agora, quando a gente fala de inovação disruptiva, a inovação disruptiva é que a gente mais vê deslanchando aí no mundo das startups. É aquela que acaba transformando todo um setor e muitas vezes até jogando fora o que tinha antes. A gente pode ver um exemplo disso, por exemplo, a Netflix, né, que a gente falou que praticamente acabou com o setor de locação de vídeos, de DVDs, enfim. Apenas pessoas que têm muito hobby, um nicho muito específico que ainda trabalha com isso, mas a gente nem divulga, nem é falado. E um outro muito conhecido também é o Spotify. Há alguns anos a gente tinha CDs sendo comercializados com poucas quantidades de músicas, mas sendo muito comercializados, e o Spotify simplesmente transformou toda a indústria de uma forma que esses competidores foram jogados para fora do mercado. De novo, ainda existem pequenas pessoas que gostam de ter, mas a gente transformou aquele mercado, a gente mudou ele totalmente e nem sempre as pessoas conseguem competir também. E isso a gente está chamando de inovação disruptiva. E qual que é a questão da inovação disruptiva? Quando a gente fala nisso, a gente entra numa polêmica muito grande. Toda vez que eu participo de alguma banca, de alguma mentoria, alguém acaba questionando isso. Poxa, que até que ponto inovação disruptiva é positivo? E o porquê que isso acontece? Quando a gente olha, por exemplo, essa dicotomia, né, essa comparação entre o Uber e os taxistas, quando o Uber surgiu, toda uma classe ficou incomodada. Eu não lembro se vocês, não sei se vocês se lembram dos questionamentos que a gente teve, tentativas de regulamentação, que até hoje em muitos lugares tem, quanto ao Uber, que os taxistas simplesmente se incomodaram. Mas o que isso fez de positivo no mercado? Não só no meu ponto de vista, mas como de vários. Quando a gente tem apenas um concorrente, né, que no caso eram os taxistas, acaba não sendo concorrente, a gente tem um monopólio, a qualidade do serviço do cliente nem sempre é tão alta, porque a pessoa não tem como se equiparar, não tem como tentar se fazer ser melhor. Ela até tem, mas ela não se preocupa porque ela não está sendo incomodada. No Rio de Janeiro, a gente tinha vários casos de atendimentos não tão bons por taxistas, alguns aqui em Belo Horizonte também, em Minas Gerais. E quando veio um concorrente, toda essa classe teve que, de alguma forma, melhorar, ver outras formas para poder concorrer. Mas ainda assim, fica o questionamento, né? Cadê os empregos dos taxistas? Isso está atrapalhando, essas tecnologias acabam com a gente, acabam com os empregos. Então, é essa polêmica que eu estou trazendo para vocês, que toda vez que a gente tem uma inovação disruptiva, a gente coloca isso em voga. A mesma coisa aconteceu quando o Airbnb apareceu, o setor hoteleiro se balançou bastante. Outro setor que a gente pode falar bastante sobre isso são dos contadores. A Contabilizei, não sei se vocês conhecem, mas é um exemplo de contabilidade online, como ela, existem outras, e que simplesmente reduzem o trabalho dos contadores também, por terem uma inovação disruptiva. Outro que foi muito abordado numa banca que eu estava de jornalismo ontem, é a questão dos anúncios, né? A questão do jornal, do jornalismo, do setor de comunicação, a revolta que está tendo em relação ao Google e ao Facebook. Porque essas plataformas, inicialmente, não surgiram para serem veículos de comunicação, né? E hoje elas têm sido muito utilizadas como veículos de comunicação. Tanto que a gente tem aí as tais das fake news sendo compartilhadas de uma forma orgânica, não necessariamente você precisa pagar para colocar um anúncio. Rapidamente aquela informação chega nas pessoas e nem sempre essas informações elas são regulamentadas pelas pessoas que gerem, de fato, as regras de divulgação. E muitas vezes também os respectivos donos daqueles conteúdos não são monetizados por ainda não ter uma regulamentação disso. Então, o que está mais em voga hoje em discussão é essa questão da regulamentação de anúncios da imprensa e o desconforto do jornalismo e da comunicação. E aí fica aquele questionamento para a gente, né? Isso é um problema ou é uma solução? Até que ponto as inovações ajudam ou atrapalham? Eu, particularmente, prefiro pensar do ponto de vista de solução enquanto cliente final, né? A pessoa que está consumindo aquele produto, perdão. Toda vez que a gente tem alguma inovação desse ponto, como eu falei com vocês, a gente tem uma melhora para o cliente. Geralmente os preços são bem mais baratos, geralmente não, praticamente todas as vezes os preços ficam bem mais baratos para o cliente final, justamente por ele ser vendido em escala, num modelo que proporciona isso, com tecnologia que permite isso. Mas é lógico que a gente tem que aprender a lidar com essas questões. Sempre vai ter uma discussão de regulamentação ou não,
nesses setores, mas a questão é, será que nosso papel é só de ficar brigando? Será que, em paralelo de, obviamente, regulamentar o que deve sim ser regulamentado, a gente não deveria tentar mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de pensar e de enxergar aquele todo? Porque, sinceramente, o mundo que a gente vive são de organizações exponenciais, organizações que vão cada vez mais serem disruptivas, como a gente colocou aqui, trazer mais inovações, e esse é um cenário que eu não vejo volta. Então, eu acho que a nossa solução é muito mais aprender a lidar com esse cenário e nós nos tornarmos pessoas com cabeça inovadora, com cabeça de startup e sim lutar pelos nossos direitos do que simplesmente ficar reclamando. Essa é a minha opinião. Depois, por acaso alguém discordar, coloque isso nos comentários, que vai ser super legal a gente conversar sobre. Mas fechando um pouco essa polêmica, então, vamos aprofundar um pouco mais no quesito de startup, né? Quando a gente fala de startup, a gente tem os principais pilares do seu desenvolvimento. E aí a gente tem um primeiro, que é um processo de ideação. Nesse processo de ideação, é justamente quando a gente está levantando quais são as possibilidades, quais são as ideias em torno que a gente pode trabalhar. A gente vai ver um pouco mais para frente que esse momento de ideação ele está sempre mais voltado para o problema, para a dor existente, do que para uma solução em si, do que para um produto ou serviço que a gente vai vender. E a gente vai abordar isso um pouco mais para frente. A gente tem um segundo pilar, que é do processo de validação, ou seja, tudo que eu tive de ideia, eu preciso validar, e esse fluxo de validação, ele não termina nunca. Startup está sempre validando alguma coisa do seu modelo de negócios. É por isso que a gente consegue ver as startups mesmo fazendo aquela inovação incremental que a gente falou, que está melhorando sempre o próprio serviço e sempre se adaptando ao mercado. Por isso que a gente vê que as startups lidam melhores com o momento de incerteza. Na maioria das vezes, a gente vê que várias empresas que quebraram de cara nesse momento de pandemia, que não estavam preparadas financeiramente para lidar com isso, ou muitas startups também tiveram problema de caixa, não vou negar, mas a gente vê startups grandes como a Maxmilhas, por exemplo, que eu citei anteriormente para vocês, que ela mandou muitos funcionários embora para poder adaptar o modelo de negócio, e agora a perspectiva é que cresça ainda mais nos próximos anos, com mudanças que eles fizeram que provavelmente não teriam feito se não estivessem passando por esse momento de dificuldade. Então, justamente porque a startup tem é da natureza dela estar sempre validando e se adaptando e fazendo o que a gente chama de pivotagem. Pivotar é mudar alguma coisa. E pode ser em qualquer quadrante que a gente vai trabalhar aqui mais na frente do modelo de negócios da startup. Toda vez que a gente fala pivotar, é mudar. Então, continuando aqui, a gente tem o pilar da ideação, da validação, do crescimento. Depois que a gente já passou por esse processo de ter ideias, de validar as nossas ideias, a gente começa a operar aquilo e começa a crescer, vai dando resultado, vai fazendo caixa, e lógico, sempre validando também. Depois que a gente passa por esse processo de crescimento, a gente pega escala. A gente já deixou o nosso modelo redondinho, o nosso negócio redondinho, então vamos replicá-lo uma velocidade absurda, o máximo que a gente puder, para o concorrente não passar na frente, para outra pessoa não fazer. É nessa hora da escala que geralmente vem valores altos de investimento também. E aí o que eu queria abordar aqui é que para cada um desses momentos que a gente está, a gente tem que ter muita noção disso nos nossos negócios, existem coisas positivas e negativas para pegar dinheiro de terceiros. E aí, para a gente falar um pouco mais disso, nós vamos abordar um pouco sobre o ciclo de vida das startups. Vou colocar aqui um gráfico para vocês que eu vou explicar com calma. Acho que vocês conseguem ver meu mouse, talvez? Eu não sei se... Acho que não está bom aqui. Vou explicar para vocês. Então, a gente tem esse gráfico aqui de receita em relação ao tempo. Essa linha vermelha, a gente vê aí o ciclo da vida da startup. E quando ela está começando, vocês conseguem ver que a gente está no chamado Vale da Morte. O que é esse Vale da Morte? Ele é o período que a startup tem mais risco de fracassar. Que ela está validando todo o modelo de negócio dela, tentando entender se realmente a ideia que ela teve faz sentido, se existe mercado, se existem pessoas dispostas a pagar pela solução que ela está propondo. E nesse momento, quando ela tenta fazer algum tipo de, que geralmente é quando a gente está falando aqui atrás, da ideação e da validação, quando a startup ela passa por esse momento, muitas vezes quando ela precisa captar recurso, ela pensa em captar recurso, a contrapartida é que ela pega pouco dinheiro
para uma grande quantidade de participação da empresa que ela disponibiliza, justamente pelo risco que ela está ali. Então, a gente até brinca ali, eu coloquei para vocês, que geralmente quem investe nessa área são os 3 Fs e os anjos. Os 3 Fs são Friends, Family and Fools, que é família, amigos e os bobos que se investem nesse momento, os tolos, né, no caso. E também os anjos. Hoje a gente tem a figura muito importante dos investidores anjos, que são pessoas que já estão, algumas vezes, já acostumadas com o investimento em negócios de tecnologia e elas estão dispostas a investir mesmo no momento de risco. A gente tem grandes fundos aí que trabalham nessa perspectiva de anjo. A própria Construtec Innovation é um fundo composto por investidores anjo e tem várias outras aí. Quando a startup ela chega num ponto de equilíbrio, ou seja, ela já está conseguindo fazer receita, ela está tendo menos prejuízo e tendo mais receita, aí sim você consegue pegar recursos financeiros com menos participação societária, e quanto mais você avança nessa linha de vida, melhor fica essa relação, ou seja, mais dinheiro por menos participação, justamente porque o seu negócio já está ficando mais consolidado. Então, só para explicar para quem não está acostumado, esse VC que vocês estão vendo aí é Venture Capital, que são essas empresas que fazem aportes maiores financeiros, fundos de investimento focados em startups, também em termos mais leigos. Private Equity, que é esse PE, que também é de capital privado aí, e outras aquisições que as pessoas podem fazer. Então, o que é legal vocês verem nesse gráfico é que a gente tem um termo muito conhecido no mundo de startups, que é o bootstrapping. O que é isso? Geralmente, quando alguém tem uma ideia, quer começar a colocar ela em prática, quer criar uma startup, as pessoas cismam que elas precisam de investimento. E cisma que precisa de um investidor, que senão o negócio não vai para frente, não vai conseguir fazer um mínimo de processo de validação. E não necessariamente é o que a gente recomenda. O recomendado é que você tente andar no bootstrapping, que é andar no seu próprio calçado, assim, nas suas próprias botas, de alguma forma, o máximo que você puder, justamente para reduzir o máximo o risco do seu negócio, você ter o mínimo de certeza que existe sentido naquilo, e para então você ter capacidade de convencer outras pessoas para investirem no seu negócio e ter uma relação ali melhor, né? Você dá menos participação do seu negócio para aquele investidor. Por que a gente fala tanto disso? Quando a gente começa a dar muita participação societária do nosso negócio logo no início, e muita mesmo, tá? Estou falando mais de 20%. Até uns 20% é normal a gente dar, mas mais de 20%, 25%, por aí, 30%, à medida que a gente vai crescendo, é normal a gente pegar investimento para a gente acelerar o nosso negócio, para a gente fazer justamente com que a concorrência não surja, não injete dinheiro e passe por cima da gente. E quando a gente faz isso, as próximas captações, que a gente chama de recurso, elas vão ficando mais difíceis porque uma boa parte da empresa já foi liberada. Então, uma estratégia é tentar empurrar o máximo possível para captar esse recurso. Ou saber fazer uma boa negociação, e aí existem esses programas de pré-aceleração que ajudam nisso, existem mentores, então sempre conversem com pessoas antes de sair fazendo captação de recurso. E aí o que é legal a gente falar é que quando a gente fala dessas startups, fala do Vale da Morte, tem um estudo da CB Insights que fala quais são os 20 maiores motivos das startups falirem, quebrarem, não irem para frente. Eu peguei aqui para gente os 5 maiores, peguei mesmo da íntegra da pesquisa deles, mas vou ler aqui para vocês. O principal motivo das startups não irem para frente, e isso em dado a gente tem a cada 10 startups criadas, 9 não vão para frente, 9 falham, 9 quebram, apenas uma continua. O porquê que isso acontece, segundo esse estudo, que se eu não me engano é de 2017. Primeiro, não tem mercado. O mercado não precisa da solução. Então, por isso que antes de pensar em montar uma startup, é interessante seguir um fluxo, um passo a passo, que a gente vai falar aqui até o final dessa apresentação. É entender que, de fato, o mercado precisa da solução que a gente quer. Tem muitas vezes que a gente vê fotos, assim, de, por exemplo, boné, porta, controle remoto. Eu já vi isso várias vezes na internet, eu morro de rir. Poxa, alguém criou uma solução que é um boné para você colocar controle remoto e poder guardar seu controle remoto quando você está assistindo TV. O ser humano que parou para criar aquilo,
ele em momento nenhum ele fez uma pesquisa de mercado para tentar entender se de fato, além dele, né, se não foi uma brincadeira, se teria outras pessoas interessadas naquele produto, se de fato resolvia algum problema. Então, além desse produto, existem vários outros que vocês podem ver de graça, assim, engraçado na internet, que não tem o menor mercado. Essa pessoa falhou absurdamente. É lógico que esse exemplo meu é exagerado, mas a gente tem outros modelos de negócios que parecem mais sérios, mas quando a gente vai ver não tem mercado nenhum. Então é muito importante fazer um processo de validação correto, fazer pesquisa, saber o que está fazendo antes de investir pesado naquele negócio. O segundo maior risco aí, né, que é o motivo das startups falirem, é elas ficarem sem dinheiro, ou seja, os empreendedores começam a focar naquela ideia, começam a despender recursos, começam a pegar investimentos sem fazer um planejamento direito e ficam sem caixa e acabam quebrando. Confesso para vocês que das startups que eu conheço que não foram para frente, o maior motivo delas não irem para frente geralmente é isso, não saber controlar o caixa. Enquanto está no Vale da Morte, é normal imaginar que a gente pode torrar dinheiro, né? Torrar dinheiro do investidor é até vergonhoso falar isso, mas isso é uma coisa normal de operar no negativo, ter mais dívida do que receita, e nem todas as startups sabem fazer isso de uma forma estratégica, de longo prazo, e acabam ficando sem recurso, nenhuma outra pessoa, nenhum outro investidor vai ter coragem de pôr dinheiro e não vai para frente. O terceiro motivo aí é não ter o time correto, não ter o time certo, né, para poder trabalhar, ter um time incompleto, é uma empresa de tecnologia, não ter alguém de tecnologia desde o princípio. Então, conflitos entre equipe também, a gente vê muito isso, coisa de família, quando não trabalha muito bem. Então, ter uma boa equipe faz uma diferença. Quarto motivo que a gente tem aí é quando a concorrência passa por cima, então você não teve velocidade suficiente, você achou um bom mercado, você tinha até recurso, tinha um time correto, mas você não soube ter velocidade a ponto da concorrência não passar na sua frente. Então, por exemplo, que eu falei de vocês da Gavi, a Gavi estava muito bem até pouco tempo. Recentemente, os principais concorrentes, que poderiam virar concorrentes, definiram um modelo de negócio igualzinho dela, e agora tem muito recurso. Então, até que ponto a startup aguenta isso? Talvez tenha ficado para trás, talvez não. Depende da capacidade de adaptação da própria startup. E o outro último motivo que a gente tem aí, dos 5 primeiros, é a questão da precificação, problemas de precificação e de custos envolvidos, que para mim também estão relacionados a essa falta de dinheiro de alguma forma. Quando a gente fala de problemas de precificação, até a forma com a qual a gente vai cobrar os nossos serviços, ela tem que ser muito bem pensada. Tem muita gente que simplesmente coloca um valor baixo, achando que por ter uma escala, né, ter um grande volume de pessoas consumindo, aquilo vai se pagar. Mas quando você olha, tem tantos outros custos envolvidos naquilo que o negócio não fica rentável. Então, esses são os pontos aí, os principais pontos que as startups falhem. E aí vamos falar um pouco, então, poxa, legal, falamos um bocado de startup, falamos bastante aí sobre os conceitos envolvidos, mas como de fato a gente começa uma startup? Então, no primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar um problema, uma dor de mercado. Então, como eu falei para vocês, a gente nunca começa um negócio olhando pela solução. Eu já tenho algo pronto e quero simplesmente vender. Não, toda startup, ela resolve a dor de alguém. E então a gente faz essa identificação de problema, faz um processo de validação se esse problema realmente é um problema, se não é algo da minha cabeça, que só eu estou vendo. Então tem que fazer pesquisa, tem que ir para o mercado, tem que conversar. E quando a gente identifica, tem todo um processo para isso que eu não vou me aprofundar, mas quando a gente identifica que esse problema é de fato um problema, que de fato existe o que a gente chama uma dor de mercado, a gente passa para um segundo momento. Vamos entender a nossa persona. O que é persona? Quando a gente fala, a gente está acostumado a falar nesse meio de marketing, a gente tem alguns termos que talvez você já tenha ouvido, que é público-alvo, esse de persona talvez também. Qual que é a diferença de público-alvo para persona? Público-alvo é quando eu estou falando de uma forma mais generalizada, de uma forma mais ampla. Por exemplo, eu acho que meu cliente são pessoas de 20 a 45 anos, na sua maioria homens, que residem na região de Minas Gerais, têm os seguintes hábitos de consumo.
Isso é um público-alvo. Eu estou olhando de uma forma macro para quem poderia ser meu cliente. Quando eu falo persona, é literalmente uma forma mais personalizada de lidar com o meu possível cliente. Então, esses dados gerais demográficos, eles se tornam uma pessoa que representa uma parcela. Por exemplo, eu falar aqui, o meu cliente é o Fernando, que tem 27 anos. Ele é formado em educação física, mora em Belo Horizonte, acorda tal horário, consome tais coisas. Eu faço todo um mapeamento. Tem gente que faz mais detalhado, tem gente que faz menos, mas a questão é que quando a gente faz esse mapeamento para tentar entender com quem a gente está falando, a nossa comunicação, o nosso entendimento do problema do Fernando é muito mais fácil do que tentar entender um dado geral. Então, geralmente em startups vocês vão ver muito termo persona e não de público-alvo, só para vocês entenderem essa diferença. Mas fechando parênteses, voltando. A gente identificou que tem um problema, que existe uma dor de mercado. Poxa, quem é que tem essa dor? Pode ser que várias pessoas tenham uma dificuldade, mas qual que é a pessoa, qual que é o segmento que mais se incomoda com aquela dor, que a dor é mais forte para ela. E para a gente identificar isso, é muito melhor eu criar uma solução para quem o problema é muito forte do que eu criar para outras pessoas. Para eu poder vender essa solução, é melhor para quem tem uma dor muito grande, que ela vai estar louca para comprar. Ela está sonhando com a minha solução, porque aquilo incomoda muito a ela. Então, esse processo de identificar a persona, primeiro a gente supõe, depois a gente faz um processo de validação, que são pesquisas, a gente também vai a campo, e só então, só depois que eu entendi qual que é o problema, eu entendi quem que é a persona, qual é a persona, eu vou propor a melhor solução para aquele problema. E quando eu passo por esse processo de solução, também tem um processo de validação, a gente também vai para o mercado, a gente faz teste, mas o mais importante é que a gente tenta entender os diferenciais competitivos da nossa solução. Como que a minha solução é melhor do que já existe aí? E quando a gente fala de concorrência, muitas vezes a gente acha que a minha ideia não tem concorrência. Sempre tem uma concorrência. Concorrência é tudo aquilo que substitui, de alguma forma, o que o meu produto pode entregar. A pessoa pode fazer de uma outra maneira. Então, é sempre interessante a gente fazer esse estudo mais aprofundado para não cair naquele primeiro motivo das empresas falirem, das startups falirem. Esse processo de validação, como eu falei para vocês, ele está em quarto lugar para a gente ter uma sequência lógica, mas ele acontece em todo momento, em toda a vida da startup, em cada um desses pontos. Só depois, então, que a gente passa para a estruturação do modelo de negócios, e aí a gente tem um Canvas, que eu vou explicar para vocês aqui bem rapidamente. Não sei se todo mundo já viu isso daqui, mas não vou entrar em detalhes, mas geralmente quando a gente está estruturando uma startup, um modelo de negócio de uma startup, é muito usual a gente utilizar essa ferramenta. E o que é um Canvas que a gente preenche? Tem gente que começa preenchendo pelo segmento de clientes, tem gente que começa preenchendo pela proposta de valor. Eu, particularmente, prefiro começar pelo valor que eu estou dando para o cliente. Mas aí você tem todos os pontos envolvidos no seu negócio, na sua startup. Qual que é o meu cliente, qual que é o maior valor que eu dou para ele, como que eu me relaciono, de que forma, qual que é o canal que eu vou entrar em contato com ele, o que eu preciso para esse negócio acontecer, os meus recursos, as atividades que eu tenho que fazer, as parcerias fundamentais para o meu negócio ser diferente, ter vantagem competitiva, os meus custos envolvidos, com as formas que eu vou monetizar, como que eu vou ganhar dinheiro com isso. De nada adianta a gente criar um negócio que a gente não sabe como que a gente vai ganhar dinheiro, se é por assinatura, uma coisa recorrente, por mês pagando, se é uma compra única. Então, é bom a gente entender todo esse cenário. E quando eu falei do processo de validação com vocês, é que esse cenário ele nunca fica totalmente perfeito, porque a gente está sempre adaptando, a gente está sempre validando um quadrante ou outro, vendo uma forma melhor para deixar isso aqui cada vez mais redondo. Então, esse é o modelo de negócio, geralmente, que a gente trabalha. Existem outros Canvas mais elaborados, que abrem um pouco mais, mas esse geralmente é o mais usual para quem está começando. E, por fim, depois que a gente passou por essa sequência, a gente faz o tal do MVP. E o que é esse MVP? MVP nada mais é do que produto mínimo viável. E aí, nesse termo meio confuso, aí, a gente falando de uma forma mais simples,
é a forma mais simples que eu consigo proporcionar a minha solução, ou seja, a minha ideia, né, mesmo, para o meu cliente. A forma mais simples. Mais simples não quer dizer a tecnologia que a gente desenvolveu mais básica, por exemplo, eu pagar um desenvolvedor para fazer um aplicativo simples para mim. Não, não é isso. É a forma literalmente mais simples de entregar a solução que eu quero dar para o meu cliente. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu entendi que a maior dor de uma persona é se locomover de uma forma mais ágil do que a pé, do ponto A ao ponto B. E para a pessoa que tem essa dor, eu acho que a melhor solução para isso é um carro. Antes ela fazia o ponto A ao ponto B a pé. Se eu colocar uma tecnologia, algo que ande mais rápido, bem mais rápido que isso, ela consegue sair do ponto A ao ponto B numa velocidade maior. Legal. Como que eu faço MVP disso? Geralmente as pessoas pensam que o MVP ele seria uma simplificação, por exemplo, a forma mais simples de um carro seria eu pegar a roda, aí depois eu monto um pouco mais da estrutura do carro, e até então eu tenho o carro inteiro. E não é essa a lógica. Toda vez que a gente fala de produto mínimo viável, eu tenho que conseguir entregar o resultado que a pessoa espera da minha solução. Qual que é o resultado que ela espera? É resolver a dor dela, que é sair do ponto A ao ponto B de uma forma mais rápida do que ela faria a pé. Então, quando a gente traz isso para um MVP, seria, por exemplo, eu trazer isso para uma moto, que é um veículo motorizado, mas ainda é mais complexo. Posso trazer isso para uma bicicleta, que ainda tem complexidade, tem aro, tem arco, guidão, mas ainda assim ela está saindo do ponto A ao ponto B. Outra forma que ela faria isso é com patinete, e de uma forma mais simplificada, que ela não ficaria tão feliz ali, mas que está entregando o resultado que ela espera, seria um skate, por exemplo. Então, essa é a forma mais simples de vocês entenderem que o MVP é o jeito mais simples de entregar aquilo e não necessariamente eu tenho que construir um carro mais barato para ela. E a mesma coisa que isso. Então, é só depois que a gente passa por todo esse processo aqui que a gente validou o nosso MVP e, de alguma forma, as pessoas entenderam, a gente entendeu que a nossa persona, ela tem interesse na nossa solução, que ela está disposta a pagar por aquilo, não há nada mais que valida um negócio, alguém te pagar realmente por aquela solução. Que a gente passe, então, por um investimento em operação, em desenvolvimento, em tecnologia. E aí o professor Lúcio até colocou um exemplo aí para quem quiser aprender a pegar um modelo de Canvas, tá aí no chat, nos comentários. Mas a gente nunca, antes de passar por todo esse processo, a gente pensa em investir. Isso é investir mais pesado, contratar programador, pagar para ter uma solução. Porque tem muita coisa ainda para a gente adaptar até lá. E aí a gente passou por isso daqui. E em paralelo a isso tudo, vem a coisa que é minha paixãozinha de alguma forma, que é um pitch. Quando você está em todo esse processo, você vai ser obrigado a fazer pitch. E o que é um pitch? Para mim, na verdade, tudo na vida começa com um bom pitch, tá? Desde relacionamentos, seu namorado, você quer sair com alguém, você tem que vender o seu peixe para alguém. Você tem que aprender a convencer a pessoa daquilo que você espera que ela faça. E pitch nada mais é do que isso. A gente aprender a vender o nosso peixe, a gente convencer as pessoas que a nossa ideia é a melhor ideia que tem, e ele tem uma estrutura. Ele tem uma forma de ser apresentada que já está sendo mais habitual no meio de startup. E se a gente não aprende a falar essa linguagem, muitas vezes as pessoas não conseguem ver o valor daquilo. Tá? Mas é bom vocês entenderem que em todos os momentos, assim, enquanto a gente está ali, a gente está vendendo o nosso peixe de alguma forma. E a gente falou um bocado aí, né, de coisa de startup. Eu tentei trazer um resumo de cada área aqui principal para vocês irem acostumando um pouco. Para alguns pode ter parecido muito simples, para outros podem ter parecido muito confuso. Mas os que acharam confuso, eu só falo o seguinte: começar uma startup é mais simples do que você imagina. Juro para você que é mais simples do que você imagina. E começa a gente tentando adaptar o nosso olhar. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tenta olhar mais para os problemas que nos rodeiam e as pessoas que nos rodeiam, do que simplesmente as soluções que a gente vê por aí. Quando a gente começa a enxergar problema, não para de surgir ideia. E aí sim você começa um processo de validação para entender se a forma com a qual a gente está vendo o mundo
é real também para as outras pessoas e eu não estou criando um produto apenas para mim, para minha dor. Então, minha provocação para vocês é treinem esse olhar no dia a dia de vocês, procurem mais problemas do que soluções e depois tentem entender qual seria a melhor solução para aquele problema identificado e assim sim vocês começam uma grande startup. Agora, eu recomendo muito, muito mesmo, que por mais que você não se interesse em empreender, não se interesse tanto com tecnologia, que você possa ter uma carreira já determinada, pessoas aí que falam, vou fazer direito, vou ser advogado, medicina, qualquer área que você acha que já tem uma carreira pré-determinada e que talvez startup não seja para você. Eu recomendo fortemente que você se dê ao luxo de participar de pequenos momentos de startup, de ideação, como a gente tem em Startup Weekends, que são fins de semana promovidos pelo Google aí para as pessoas poderem aprender a tirar uma ideia do papel, ou seja, uma ideia qualquer do papel. E nesse final de semana elas aprendem tudo isso que eu falei para vocês de uma forma mais aprofundada e você sai com uma solução real no final. Existem hackathons, ou eventos mais curtos, de 24, 48 horas, que seguem o mesmo processo. Existem várias palestras gratuitas. Sempre descobrir qual é a comunidade, o ecossistema que mais movimenta isso, mas participem. Sabe por quê? Esse meio que a gente está, esse meio de inovação, ele abre muito a nossa mente. Ele abre muita forma de pensar. Eu juro para vocês, eu tenho contato com diretores de multinacionais, de grandes empresas, e ainda assim, a diretoria dessas empresas ainda tem dificuldade de ter um pensamento ágil, de ter uma forma de pensar que nós, pessoas que já estamos envolvidas com esse meio, temos. Então, isso vai abrir muita oportunidade para vocês em qualquer negócio que vocês quiserem ter. E mais do que tudo, vai acelerar a carreira de vocês. Entrar para o mundo de startup acelerou a minha vida, acelerou a minha carreira, de vários outros colegas meus. Então, por favor, não deixem a oportunidade passar. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho, que eu tenha descomplicado um pouco mais o que é esse mundo de startup e a inovação nisso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprender um pouco mais, meus contatos estão aí. E é um prazer. Estou aqui à disposição para conversar com o professor Busto, tirar dúvidas. Bem, sensacional, Patrícia. Eu não consegui nem entrar no meio, assim, porque foi tanto conteúdo bacana que eu fui assimilando. Falei, não, vou deixar para o final, eu vou fazer a interação, porque vai ficar mais bacana, que, né, cria um link do todo, assim, que foi, assim, sensacional. Eu acho que bacana também, né, a conclusão nesse ponto de cara, entre para esse meio, né, como a Patrícia falou, esse meio de inovação, ele muda mindset, ele muda concepções, ele sai do modelo, assim, o que estão fazendo de mim para o que eu quero de mim, né? Então, no sentido de, muitas vezes a gente trabalha em algum lugar que a gente está no momento que a gente não consegue muitas vezes desenvolver coisas inovadoras rápidas. E aí nas empresas, se não tem um mindset, se direção não tem um mindset de mudança, de inovação, você vai dentro daquele mundo de ideias novas que você tem, você quer colocar em prática, vai afunilando assim, ó. Aí você vai ficando minguadinho naquele cantinho e tudo, e vai perdendo oportunidades que poderiam estar desenvolvendo se você estivesse empreendendo, ou mesmo em um negócio que, né, que está dentro dos conceitos aí da startup que a Patrícia colocou no início. E ao mesmo tempo, dentro da dica que a Patrícia deu também, no sentido de solução e problema, tem um conceito, né, Patrícia, que é muito comum, apaixone-se pela solução e não pelo problema, porque muitas vezes você acha que aquilo é um problema, mas você não valida, e você vai validar com seus pais, com seus parentes, todo mundo, nossa, a ideia é sensacional. E aí você não foi para o mercado e você acha que aquilo é sensacional, e aí você começa a colocar dinheiro naquilo. E muitas vezes aquilo não dá resultado, né, que seja interessante para o mercado, né, que vai dar algum retorno financeiro, nem para você, muito menos para o investidor. Então, você tem que pensar na solução, né? Então, de repente, é uma tecnologia, né? A startup que eu tenho, por exemplo, hoje a gente desenvolve, a gente busca solução para o mercado da construção utilizando BIM e blockchain, que são dois conceitos, assim, gigantes, complexos, mas a gente tem buscado, principalmente, a gente tem um problema que a gente quer tentar integrar a cadeia inteira do setor de construção utilizando esses conceitos. Só que eles são muito novos.
E aí o mercado tem dificuldade de entender isso. Então, e aí o tempo inteiro a gente fica, a solução é essa, a solução é essa. Então a gente sempre questiona, será que essa tecnologia é a solução? Por enquanto tem se mostrado sim, né, pelos diversos benefícios que pode trazer, mas você tem que pensar sempre nisso. Então, missão, valores, quando você pensa em startup, né, a gente também acha que startup não tem que ter missão, não tem que ter valor, né, e tudo mais. Você tem que pensar primeiro para você saber qual que é o objetivo principal, né? E aí, dentro da missão de valores, não pode ter a tecnologia que você usa, né? Ela tem que ter, ó, o problema que a gente quer solucionar é esse daqui. Como vai ser feito? Aí tem 1 milhão de oportunidades. Então, sensacional, assim, foi muito bom, foi bem bacana. Obrigado demais, Patrícia. E aí eu vou, né, indicar, pessoal, coloquem aí no chat o professor Alexandre Lopes, Patrícia, que é o coordenador da Engenharia Civil e da Engenharia Ambiental e Sanitária, né, no Isabela, tá aí com a gente também. Né, dentro do congresso, a gente também está com esse evento da Semana das Engenharias, então ele, né, tá junto aí. Caio Bic coloca uma pergunta, você está vendo aí, Patrícia, no chat? Tô vendo. Responder? Vamos lá. Parabéns pela apresentação, tenho um irmão, startup. Enfim, gostaria de saber se tem alguma forma se soluções de startups estão em ascensão no ramo da engenharia civil, onde entramos com a plataforma BIM. Critérios para montar um banco de dados em nuvem para gerir essa ferramenta, com o intuito de oferecer um serviço específico para uma empresa com projetos de terceiros. Então, a Caiubi ou Caiubi? Não sei qual é a pronúncia. Caiubi. Então, Caiubi, construção civil é uma que demanda muito de inovação e tecnologia, tá? Ainda está muito carente. Confesso para você que nesse período que eu estive à frente da Construtec Innovation era até desafiador convencer as lideranças que elas têm que investir em startup, elas têm que investir em departamentos de inovação. Recentemente, só que a gente viu grandes movimentos aí, como da MRV, por exemplo, de criando o seu departamento de inovação, que agora foi até premiado, e tantas outras, assim, Meet Hub, muito voltado para isso. Então, sim, tem muito espaço para solução. E aí, falando de plataforma BIM, para quem não sabe, BIM é Building Information Modeling. Eu comentei no início que é o que a gente tem de mais novo em metodologia de trabalho na engenharia, né, na cadeia da construção. Explicando só para o pessoal aqui, Caiubi, para as pessoas poderem acompanhar, da mesma forma que a gente saiu da prancheta, né, os engenheiros, arquitetos desenhavam na prancheta e começaram a desenhar no computador, no AutoCAD, agora está tendo uma mudança para trabalhar com uma informação um pouco mais de modelagem, com cada peça ali tendo informação por trás, que é o que a gente chama de BIM. É muito mais complexo do que eu estou explicando, mas só para vocês entenderem que está migrando a forma de trabalhar nessas áreas. Então, Caio, te respondendo, a própria plataforma BIM, apesar de já ter algumas décadas de trabalho, mais de uma década aqui no Brasil, entrando em ascensão agora, ainda tem muita demanda de melhoria. Muita demanda. Essa questão de trabalho em nuvem, preciso entender um pouco melhor o que é que você estaria colocando de dados, mas outra coisa muito importante também de plugins que façam as plataformas conversar entre si. A gente tem várias soluções que não integram entre elas, perdão, ainda. Então, tem muito espaço, mas é aquilo que eu te falei, né? Uma ideia linda, é maravilhosa, mas a gente tem que validar. A melhor pessoa que valida se tem mercado ou não é o mercado. É o cliente, é você indo conversar com eles. Então, do meu ponto de vista, tem espaço, mas vai para a rua, vai entender um pouco mais do seu negócio, que vai funcionar muito melhor, tá bem? Isso, aí o professor... Isso, pode falar, professor. Só complementando, Caiubi, igual você coloca, né? Um banco de dados em nuvem para gerir essa ferramenta com o intuito de oferecer um serviço específico para uma empresa. Pode ser que isso não seja escalável, né? Se você vai customizar muito sua startup para uma empresa só, ele pode não ser escalável e você fica na mão de um fornecedor. Se você for para outro cliente, né, fornecedor no sentido de cliente, se você for para outro cliente, pode ser que, não, para mim você tem que customizar completamente esse serviço, para mim não vai atender. Então, isso não sendo escalável pode ser um dificultador para vocês no negócio. Então, de repente, pense em uma solução que não seja tão específico para um negócio só e que ele possa ser escalado de alguma forma, né? Eu coloquei aí 2 sites, né? Só para você ver o tamanho. São poucos os movimentos, como a Patrícia falou. Está começando, assim, bem recente a questão de investimento em Construtec no Brasil.
Vamos falar aí, Patrícia, acho que de uns 5 anos, a Construtec Ventures, né? Acho que foi uma das primeiras, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, se não me engano. Santa Catarina. E agora já está com diversos investimentos. Então, coloquei a Construtec Innovation, que a Patrícia já comentou, que a Patrícia foi... Você foi CEO lá, não foi, Patrícia? Entrei como CEO, saí como CEO. Então, a Patrícia, a Patrícia trabalhou, que ela investe em startup, ela capta, né? Ela capta essas ideias aí das startups focadas no setor. Terracota Ventures é uma nova venture capital aí também que tem interesse em investir no setor. E aí, a Patrícia também falou, a MRV está entrando, né, está solicitando, você entra no site da MRV, na parte de inovação, você consegue mandar lá sua startup, e aí se tiver interesse, eles vêm, aí eles recebem, vão fazer as análises, a Gerdau. Cara, assim, a maioria delas tem seus próprios meios de investir em startups, suas próprias captações, mas você tem, assim, uma gama gigantesca de empresas aí que estão interessadas. Você colocar só no Google, se Construtec, você vai ver um monte de financiador, de venture capital para investir, de captação de ideias. Então, tem bastante oportunidade mesmo. Mas só esse foco, cuidado só, de repente, customizar demais. Por mais que o mercado hoje queira, né, soluções customizáveis, né, o consumidor final quer soluções customizáveis, como startup, você customizar demais pode não ser tão vantajoso. Mas tudo depende de mercado aí também. E lembrando, né, professor, se a gente não trabalha com escala, a gente não é uma startup. É o segundo pilar ali para ser considerado startup. Excesso de personalização não torna escalável, a não ser que a gente pense num modelo de negócio mais complexo, onde a gente tem intermediários ali prestando serviço, mas esse é um outro nível, assim. E aí, aprofundando um pouco mais, para quem tem interesse nessa área de Construtecs, PropTechs, né, de soluções para construção civil e mercado imobiliário, a Construtec Innovation pega soluções aí que já estão passando por um processo de validação, nem sempre num momento de ideação, tá? Talvez um pouquinho mais estruturado. A Terracota Ventures já é um outro nível. O CEO da Terracota Ventures, ele era o CEO da Construtec Ventures, que foi a primeira aí a investir nesse setor aqui no Brasil e a primeira focada no mundo. E ele saiu para abrir o próprio fundo, e esse fundo dele é maior. Para fazer rodadas maiores de investimento, ele está captando um fundo de 50 milhões, se eu não me engano. Então, esse já é um nível para quem já está com o negócio validado, já tem startup pronto. Para Tá quem está naquela no escadinha mais alta que você colocou lá. Exato, já passou do Vale da Morte, então se você ainda está no Vale da Morte, corta a Terracota Ventures, que eles não vão nem te ouvir. Mas outros lugares que vocês podem procurar são empresas mesmo, como a MRV, a ArcelorMittal, está tendo um braço muito forte de investimento, Cirelli e Precon abriram um Meet Hub, que também investe em startups, além de ter espaço de coworking. Vedacity, Tem né? Vedacity, muito forte, muito forte. Duratex, com o pessoal lá da Duratex, Patrícia Bem é um excelente contato. Deixa eu ver quem mais aqui. O próprio Cubo também tem muita conexão com pessoas de Construtec, então procurem pessoas que estão vinculadas ao nível de maturidade de vocês. Sempre lembrem do ciclo de vida. Vocês vão receberem uma porta fechando no rosto por não terem se preparado. Diversos parabéns aí pela palestra, Alice, né, palestra muito enriquecedora. O Diego Rocha também, parabéns a todos pela organização do evento, obrigado, Patrícia, por compartilhar conosco, sensacional a tendência do nosso futuro. Não trate só como tendência para o futuro não, Diego, é presente, cara, e assim, você está estudando, excelente momento para testar, você tem um monte de gente dentro da sua sala de aula virtual agora, mas você tem um monte de gente em volta de você aí, né, que você pode testar. Pergunta aos colegas aí, você trabalha, vamos dentro do exemplo que a gente está criando aí, você trabalha com uma empresa do setor da construção? Lá, eu trabalho no setor administrativo, mesmo que seja o curso de administração. Não, eu trabalho no setor administrativo. Pô, será que você tem contato de alguém que eu possa testar? Então, o momento de empreender é quando? É agora. Porque senão você pode perder o time também, que é outro fator muito relevante, né? E aí, daqui a 6 meses, não montei meu negócio agora. E aí, daqui a pouco tem um monte de concorrente já abrindo a mesma ideia, sabe? A startup que eu estou hoje, eu tinha essa ideia já concebida do que eu queria fazer, mas eu queria esperar o momento certo, assim, né? Devido à minha situação acadêmica, né? Finalizando o doutorado. Surgiu a oportunidade dos caras já estavam desenvolvendo um negócio similar e eu conversando com eles resolveram pivotar, né? Mudar o objetivo do negócio.
e integrar blockchain com BIM. Então, tipo assim, tô com 200 milhões de coisas assim, de entregáveis a fazer, mas é o time. Eu poderia ter perdido o time e aí já ter outras pessoas envolvendo essas ideias, tá? Stefani também, colocando aí, gostei bastante da palestra. Aí o Caio me respondeu, ok, vejo mais para uma gestão de projetos. Deve ser, né, questão de gestão de projetos em termos de cloud, né, de gestão de projetos em nuvem. E aí, gestão de projetos usando BIM, é o que a Patrícia falou, integração. Aí, se trabalhar com customização de integração de alguma forma, né, plugins e tudo em cima disso, realmente excelentes oportunidades. Só aproveitar aqui, professor, o Sim? gancho. O pessoal que está interessado em BIM, que faz parte da cadeia da construção, na semana que vem vai ter o seminário BIM, terceiro CBIM, que é um dos maiores eventos voltados para BIM do Brasil, organizado aqui pela Câmara BIM de Minas Gerais, Sebrae e vários outros parceiros grandes. E eu tenho algumas cortesias que eu vou disponibilizar para vocês aqui. Então, se por acaso tiverem pessoas desse segmento, postem aqui, escrevam nos comentários, que eu coloco aqui um cupom para vocês se inscreverem, tá bem? Coloquei o link aí do CBIM para os interessados. Eu tenho uma pergunta aí, Patrícia. É o Lucas Paglione, é o professor da Isabela. Obrigado aí, Lucas. Obrigado aos demais professores. Tem vários professores da Isabela aí também online. E aí ele coloca uma pergunta para você em termos de investimento aí, se quiser ler. Fique à vontade. Professor Lucas, né? Uhum. Sim, professor Lucas colocando que startups são investimentos de alto risco, muitas vezes são tidas como fundo perdido, que eu vou explicar aqui para vocês o que é isso. Se eu acredito que a iniciativa privada tem um potencial real para o financiamento, ou o governo deveria criar fundos específicos para isso? Excelente pergunta, professor. Primeiramente, só para nivelar com o pessoal, sim, startups são investimentos de altíssimo risco. Lembra que a gente falou que um dos pilares, né, para ser considerado uma startup é estar num ambiente de altíssima incerteza, né, de extrema incerteza. Então, só por esse ambiente ser de incerteza, torna-se sim um investimento de alto risco, mas não quer dizer que a gente não precisa fazer, né? Tem formas da gente mitigar os riscos, como entrando nesses fundos de investidores anjo, onde a gente coloca aportes menores. Esses fundos diversificam o portfólio, investem em várias startups de maturidades diferentes, fazem acompanhamento. As Venture Builders ajudam a reduzir isso também. Venture Builders são estruturas como a da Construtech Innovation, que eu falei para vocês rapidamente, que dá todo o apoio de gestão, administrativo, financeiro, contábil, mentoria, conexão com o mercado, que é o tipo de coisa que reduz mesmo o risco do negócio. Existem várias outras também. Quem quiser pesquisar por negócios em outras áreas, não só da construção, procurem pela FCJ Venture Builder, que é a maior Venture Builder do Brasil, daqui a pouco está se tornando a maior do mundo, que é daqui de Belo Horizonte. Mas vamos continuar a pergunta, só para vocês entenderem. Fundo perdido, muitas vezes são tidas como fundo perdido. O que a gente chama disso no mundo de startup? Quando a gente faz captação de recurso, muitos dos recursos iniciais a gente procura por fundos perdidos. O que significa? Quando alguém faz o aporte financeiro, mas ele não necessariamente está esperando algum retorno daquilo, está esperando o dinheiro dele de volta. A gente tem fundos perdidos de instituições privadas, simplesmente para incentivar inovação. A gente tem isso muito governamental também. E aí, quando o professor pergunta se eu acredito que a iniciativa privada tem potencial real para esse financiamento ou se o governo deveria criar fundos, professor, eu me inspiro muito no modelo de Israel. E Israel trabalha com uma tríplice, onde a gente tem a academia, a gente tem o governo e as instituições privadas investindo em inovação e startups em conjunto. A comunicação ela funciona de uma forma fluida, a gente tem muito incentivo governamental, mas muito, para ajudar as empresas a se abrirem, né, para essas inovações externas. Então, eu acho sim que o governo tem um papel fundamental nisso, mas também a gente não deve jogar tudo nas costas do governo, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, até porque quem vai validar se essas soluções são boas ou não é o mercado. E quem está em contato maior com o mercado é a iniciativa privada. Então, a gente tem que fazer isso em conjunto. Tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Complementando, Patrícia, só aí, né, o professor Lucas aí, o professor Lucas, dentro desse ponto, né, será que, né, instituições, pessoas físicas aí têm interesse nisso?
certamente, né? Olha a nossa taxa Selic, como é que tá, olha nossos investimentos, como estão os investimentos, né? Se a gente falar assim de baixíssimo risco, ou risco nenhum praticamente, a poupança está dando negativo, né? Hoje o brasileiro acha que fazer, né, guardar um dinheirinho tem que botar na poupança, você está perdendo dinheiro. E aí, isso tem crescido muito, né? Grupos familiares, investidores, os investidores anjos aí, muitas vezes como pessoas físicas ou em nome de famílias que têm algum recurso, não quer dizer que são milionárias, bilionárias, mas que tem algum recurso que quer investir em startup. Por quê? Você tem um risco alto, mas não é tão alto quanto ações ou né, mercado de ações. Por quê? Porque você encontra com as pessoas que vão desenvolver aquela startup, aquele negócio, você é investidor, e aí você vai dentro daquele pilar ali que a Patrícia colocou, aí você vai fazer análise. É lógico que você tem que ter uma estratégia para como você vai avaliar, como você vai analisar, né? Mas se você não conhece nada e quer ter interesse, você entra em contato tem o grupo investidoresanjos.com.br, se não me engano, né, Patrícia? Tem vários grupos assim, que aí os caras falam, tipo assim, e eles abrem até e falam assim, então a gente vai abrir, o próprio Raja Valley faz isso, né? Então, a gente vai abrir captação de investimento em startups do setor da construção. E aí, e aí as cartelas, por exemplo, você pode colocar 50 mil reais para colocar 20 mil reais, e aí você tem uma média de retorno em tanto tempo, e aí eles vão fazer essas avaliações das startups para você. Então, comparando com riscos de bolsa de valores, é bem menor. Agora, com possibilidade de crescimento também, eu já ouvi isso de investidores falando, de a cada 5 startups que eles investem, na média, assim, uma startup que dá retorno paga o investimento de todas as outras 5. É mais ou menos isso, né, Patrícia? Eu não sei se você tem esses mesmos números, mas é nessa média. 5 que você investe, uma que dá certo, ela paga todo o investimento e ainda te dá um retorno. Então, né, e é um mercado que está crescendo, o mercado de investimento de startup está crescendo cada vez mais no Brasil. Só que, e ao mesmo tempo, né, como que o governo tem entrado também? Eu coloquei aí no chat também, eu coloquei o link, né, da FCJ Ventures que a Patrícia indicou, e coloquei do FindsLab, que é, né, o fomento industrial do Estado do Espírito Santo, que está com o edital aberto, né, para alguns desafios de algumas empresas, para startups que queiram apresentar proposta. E o FIENG Lab acabou ontem, dia 23, que finalizou, que é, né, da indústria de Minas Gerais, também um laboratório de inovação aberta, e tem algumas empresas parceiras, alguns desafios, mas não é no formato de desafio, mas também com recursos da FAPEMIG, a FAPEMIG bancando bolsas de pesquisa, a FAPEMIG bancando, né, recursos aí, né, do governo para investimento em startup. Então tem ocorrido de todos os lados, né? Tem ocorrido de todos os lados. Aí só para complementar até o professor Lucas, Patrícia, para você conhecer, ele, né, é um extremo pesquisador e ele tem, né, já teve diversos projetos em parceria com a CEMIG, por exemplo, desenvolvimento de modelos de painel fotovoltaico. E aí conseguiram aplicar e colocar, instalaram numa vila de idosos em Sete Lagoas, se não me engano, né, Lucas? Que é a Vila Vicentina. E aí, utilizando o triângulo. Então, a partir de centros universitários, que ele tem relacionamento, que ele também é professor, não só no Isabela, mas com a CEMIG como empresa, com o problema, e se não me engano, era a FAPEMIG, né, Lucas? Que é isso mesmo, Lúcio. Correto. Correto, Lucas? Então, aí ele, dentro desse modelo de negócio, né, ele captou, e aí até o meu doutorado hoje é uma sequência, esse projeto já se encerrou, mas é uma sequência desse projeto, né, que o professor Lucas estava envolvido. E aí aí eu vou entrar com a parte de BIM em cima do modelo, de customização de software BIM. Então, só para você ver, o Lucas, é o mesmo conceito de projeto que você tem, só que aí é voltado para pequenos negócios, para startups, sabe? Esse tripé, esse triângulo é bem similar. Deixa eu ver se tem algum outro... E adicionando aqui, enquanto isso, professor Lucas, cada vez mais esses fundos de investimento, Venture Builder, têm se conectado com a academia para procurar acadêmicos que tenham soluções para serem desenvolvidas startups, até porque esses anos de experiência, né, de acadêmica, de trabalhar com o projeto mesmo, dá uma segurança maior na hora de executar. E aí coloca em conexão com pessoas que já estão envolvidas com inovação, com esse modelo, com esse mindset de startup. É a receita boa aí para o sucesso de uma startup.
Então, se você ainda não teve contato, olhe depois a Energy Nash, também é uma Venture Builder de energia daqui de Belo Horizonte, tem tudo a ver aí com a sua área, tá? Eu concordo, Patrícia. Não sei se eu posso falar. Posso, Lúcio? Pode, Lucas, lógico. Vontade. Só se interagindo com o assunto é bacana. Já tive vários grupos de pesquisa e alunos, principalmente nessa área de tecnologia, que criaram aplicativos muito interessantes com viés social, para doação de sangue, enfim, né? Por exemplo, agora me fugiu o nome. Eles criaram um aplicativo que permitia a pessoa que quisesse doar sangue, né? Eles fizeram uma parceria com o Uber, junto com uma dessas empresas de mobilidade, e conseguiram financiamento para colocar o sistema em prática rodando. Então, o motorista que levava, né, a pessoa que quisesse doar sangue, o passageiro ia receber um ticketzinho que o pessoal do Hemominas carimbava e ele tinha direito a solicitar um outro aplicativo para, né, retornar com preço simbólico, vamos falar assim, né? Agora, a grande dúvida, e aí eu estou falando por mim, né, não sei se o Lúcio concorda, eu confesso que eu ainda sou muito cru, apesar de especular muito no mercado financeiro, eu ainda tenho, né, um pé muito... Me preocupa muito as startups, justamente pelo motivo que o Lúcio disse, né? Das 5 empresas que você eventualmente pode investir, talvez uma, né, dê um grau de sucesso. Talvez seja por desconhecimento, né? A gente fica tentando especular, digamos assim, né, de forma tradicional, e esquece essas outras formas que muitas vezes são oportunidades gigantes, né? Sim, com certeza. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu não recomendo esse investidor anjo que está fazendo pela primeira vez o investimento, não conhece tanto do meio, e sai e pega um aporte alto em uma startup, como o meu primeiro investidor fez, tá? Meu primeiro investidor, que colocou 500 mil na nossa startup, ele é um dos cofundadores da Max Milhas. E foi o primeiro investimento em startup que ele fez, além da dele próprio. Não recomendo esse tipo de coisa, porque realmente, como a gente falou, a cada 10 startups, 9 quebram, uma vai para frente. Quando a gente tem um fundo gerenciando, Venture Builder, programas de aceleração, a gente mitiga isso, chega de 5 para 1, né? Em 5 a gente tem uma. Mas ainda assim não recomendo um investimento em uma só. Eu sou investidora de startups, eu invisto em um fundo que tem aí agora mais de 50 startups envolvidas, para daqui a 3 anos vai ter mais de 300 startups envolvidas, e aí sim eu estou mitigando o meu risco. Vou ganhar aí no bolo. Uma que virar um possível unicórnio, nossa senhora, valeu todo o meu investimento. Mas sozinho, isso para mim é loucura. Isso entra nos 3 Fs lá do Fools, né? Os tolos que estão investindo. Não recomendo mesmo. Verdade. Uma pergunta aí, Patrícia, do Carlos Lima. Ele pergunta lá, como lidar com as aceleradoras de startups? Alguma dica? Como Raja Valley, Playbor? Acredito que no sentido de como se dar bem, no sentido de como ir bem, como receber investimento. A falar nisso, até já aproveitando, daqui a pouco eu coloco o link, o Raja Valley está aberto também, o Launch 6 do Raja Valley. E aí o Raja Valley já pega da ideia, né? Você não precisa ter CNPJ, muitas vezes você não precisa nem ter equipe ainda, o time ainda da startup está aberto, né, para captar aí novas startups para investimento, tá? Daqui a pouco eu coloco o link vou pegar aqui, coloco o link aí no chat. Então, e aí, Patrícia, dicas? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que tem programas para cada momento que a gente está, né? Então, quando a gente não tem ideia, a gente está falando de programas de pré-aceleração. O Raja Valley é uma pré-aceleradora, o Lemonade é outra, a gente tem várias outras aí. Então, se você não tem uma ideia ou está no inicinho, quer desenvolver sua ideia, procurem sempre programas de pré-aceleração. E como lidar bem? Hoje a concorrência é um pouco maior, né? Realmente as startups estão sendo cada vez mais conhecidas. Mas a dica toda que eu dou é saiba fazer o seu pitch para tudo na vida. Você quer ficar com uma menina, quer convencer alguém alguma coisa, você tem que saber vender seu peixe. Então, estuda as regras do jogo, o que é que aquele local está avaliando, aquela pré-aceleração em si. Existem pré-aceleradoras que elas são focadas em nichos, tá? O próprio Raja Valley, ele tem alguns focos maiores, então não adianta nada você ter uma solução para uma área
e aí você nem pesquisou o edital, não sabe o que eles estão procurando, e você vai lá e aplica. A probabilidade de você não ser aceito é muito grande. Então, essa é a primeira coisa, conhece qual que é a regra do jogo, estuda bem os editais, descubra como é a melhor forma de você apresentar a sua solução. Eu já vi vários empreendedores que receberam investimento, acredite ou não, apenas com uma ideia, porque eles souberam articular bem a apresentação dessa ideia no pitch. Então, pesquisa um pouco mais sobre pitch. E durante o programa, considerando que você já entrou, siga as regrinhas, faz o acompanhamento, faz um processo de validação, não fique querendo pular etapa, não fique achando que você sabe mais do que o programa está te ensinando, porque ele segue um processo justamente para não te fazer cair naqueles principais motivos de negócios quebrarem, startups falirem. Então, eles estão avaliando aquilo passo a passo. Não adianta você querer pular para a solução se você ainda não se apaixonou pelo problema, você não entendeu o problema, e você nunca larga do problema. Então, faça aquilo passo a passo, aprimorando sempre o seu pitch, que a probabilidade de dar certo é boa também. E falo mais, tá? Eu fui finalista, as minhas startups foram finalistas daqueles 3 programas de pré-aceleração, mas a gente nunca ganhou. E vou te contar uma coisa, muitas das startups que eu conheço que estão bombando hoje, nunca ganharam programas de aceleração ou pré-aceleração. Eu conheço muitas que ganharam e não foram para frente. Não vou ficar citando nomes aqui, mas as principais que ganharam não foram para frente. E eu vou te falar por que isso, tá? Foque em fazer o seu trabalho bem feito, em dar valor para o cliente, entender o problema e melhorar cada vez mais a sua solução. Muitas vezes, quando a gente ganha, a gente fica tão empolgado com aquele recurso que a gente não para terminar de fazer o para casa, a gente quer sair investindo em tecnologia, em desenvolvimento, sem ter feito um MVP bem feito. A Gavi, a gente ficou mais de 1 ano trabalhando em MVP, a gente demorou muito. Depois só que entrou os 500 mil que a gente começou a investir em tecnologia. Até então a gente fazia o que a gente chama de MVP concierge, que é fingir para o cliente que ele está mexendo com uma tecnologia, é uma maquininha fazendo tudo para ele, mas na verdade tem um bando de sócio ali trabalhando, fazendo tudo na mão. Então, às vezes, o recurso financeiro mais atrapalha do que ajuda, tá? E quando a gente está em voga, mas a gente não ganha, a gente tem uma ânsia tão forte por fazer acontecer que a gente tem um gás que quem ganhou não tem. Então, não foca só com o pódio, não. Foca com o seu resultado que você vai longe. Verdade, e tem um paralelo muito grande em cima disso, né? Igual, né, a questão das startups unicórnios, né? Que empresas que chegam a valer, não que elas receberam aporte, mas chegam a valer $1 bilhão. E aí tem um paralelo muito grande que é melhor, você tem uma startup unicórnio ou você tem uma startup camelo, né? E aí o conceito da startup camelo é aquela que ela vai pouquinho em pouquinho, ela vai captando recursos próprios, às vezes ela consegue faturar, começa a crescer o número de clientes, em cima disso ela vai crescendo um pouquinho, ela não tem essas escaladas altas demais para receber grandes investimentos, mas ela vai sobrevivendo sem muitos aportes, sem aportes muito grandes, sem chegar no pódio em todos os programas de aceleração, e ela vai recebendo o aporte e ela tem muitas vezes, na maioria das vezes, tem uma vida muito mais longa do que as startups unicórnios que recebem aporte, vão lá em cima e depois está recebendo algum retorno, tá? E aí outro ponto, né, o Carlos Lima coloca aí, porque às vezes, né, esses programas assustam as pessoas, chegam meio como devoradores de sonhos, né? O pessoal acha que vai roubar suas ideias. Valor da ideia, Patrícia. Eu falo, você fala. Eu conto, você conta qual que é o valor de uma ideia. Conta você. Meu amigo, a tua ideia não vale nada. E igual a tua ideia, tiveram várias no mundo. Você não é único. Sabe o que vale? Poder de execução. É ir lá e fazer. E você só consegue saber se a sua ideia é boa quando você joga ela para o mundo. Porque às vezes você fica lá achando que você tem uma coisa grandiosa, quer fazer aquilo sozinho, e aí o coleguinha ali do lado sabe que você está viajando na batatinha, desculpa o termo, mas é isso mesmo, e que você está perdendo o seu tempo. Se você tivesse conversado com outra pessoa, exposto a sua ideia, conversado mais, você ia saber, ia cortar aquele processo de validação mais rápido. Então, gente, por favor, não tenham medo de contar a sua ideia. Eu já fiz isso, tá? Todo mundo que está começando geralmente tem esse receio, não façam. Não façam mesmo. A ideia não tem valor nenhum. E a outra coisa também, eu falei que no inicinho, a gente acaba, quando a gente está no inicinho, naquele Vale da Morte, geralmente a gente cede um percentual maior do nosso negócio. Mas aí tem muita gente também que fala, não quero participar de programa de pré-aceleração nenhum, porque vai pegar um grande percentual da minha empresa.
Sim, você tem que avaliar. Até 20% é normal, tá? Em pré-aceleração. Acima disso, eles estão abusando, eu recomendo fugir. Não sei como é que está o launch hoje, mas eu recomendo fugir mesmo. Mas até 20% é normal. Agora, o que vocês têm que ter atenção é quanto que custa uma ideia parada? Uma ideia que você não executa, que você não sabe como tirar do papel, que você não tem conexão com o mercado. 100% de nada é nada. Se você dá 20%, 80% de muito é muito. Então, tem uma matemática diferente aí que a gente tem que fazer. A gente tem que desapegar um pouco. A gente tem que desapegar um pouco do equity e focar mais em tirar as nossas ideias do papel. Excelente, Patrícia. Muito obrigado. A gente não tem mais, né, nenhum comentário aí, mas achei que foi sensacional. Bom demais aí essa troca de ideias, né? Sempre muito bom conversar com você. Tem muita coisa bacana, voltaremos certamente a conversar mais aí. Pessoal, muito obrigado. Tivemos um pique de quase 110 pessoas aí, né, ao longo aí da palestra. Convido aí de novo, né, o professor José Aparecido, quiser falar algumas considerações finais, professor Alexandre Lopes, e eu passo a palavra para você, Patrícia, para, né, você fazer umas suas considerações finais aí. Pessoal, de novo, eu agradeço muito o convite do professor Lúcio, professor José e toda a equipe da Isabela Hendricks. Foi um prazer estar aqui nesse evento, tenho certeza que foi um sucesso também. Infelizmente, não pude acompanhar as outras palestras, mas tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Reforço o meu convite para os senhores, todos vocês, entrarem para o meio de inovação e de startup, nem que seja para virar e falar, não gostei, quero sair, porque realmente faz diferença na vida das pessoas, abre a nossa mente. No que precisarem, eu estou sempre à disposição, vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, deixei também os meus contatos, é sempre um prazer. E uma última provocação sejam pessoas cara de pau. É um termo também que eu não consigo usar outro no local, mas para esse mundo de inovação a gente vê muitas pessoas solícitas, muitas pessoas abertas a ajudar, tá? E se você tem alguma ideia, não fica parado. Procure no LinkedIn pessoas que têm conhecimento técnico naquilo, pessoas que estão no meio, que podem te conectar com outras pessoas. Não tenham receio de procurar as pessoas, de fazer acontecer isso que eu chamo de ser cara de pau. A maior habilidade que eu desenvolvi nos últimos 5 anos é a minha habilidade de ser cara de pau. E eu recomendo a todos vocês isso também. Muito obrigada, professor. Obrigado, Patrícia. Enquanto, né, essa questão de ser cara de pau, nunca ache que aquela pessoa que você vê dando palestra em algum lugar, assim, aqui a gente ainda está mais próximo, né, um ambiente mais próximo, mas você vê um cara super, né, gostou pra caramba da palestra do cara, o cara deixou o LinkedIn, falou, vou adicionar ele, mas nunca vou mandar mensagem. Esquece isso. Principalmente se ele for da área de inovação, ele certamente vai ser ainda mais aberto para receber essa mensagem, para trocar mensagem, trocar ideia. E isso é que faz o mercado de inovação crescer cada vez mais e se movimentar. Então, é muito relevante você participar dos eventos, das palestras, mas você interagir, né, nos chats, interagir com o palestrante posteriormente, e pode saber que o cara que você acha que o cara nunca vai me responder, ele às vezes vai ser o primeiro assim que vai responder. Isso é sensacional, isso é muito bacana, tá? Professor Alexandre Lopes quer fazer algumas considerações. O professor Alexandre Lopes também está buscando empreender. Comecei a colocar na cabeça dele, pô, a gente tem que pensar alguma coisa. Vamos começar a empreender, bicho. Tem que entrar para o mundo das startups, que o negócio é muito legal. A gente fica assim, cabeça, um monte de coisa, todo dia, o dia inteiro, até na hora de dormir. E é muito bacana, viu, professor? Com essa palestra hoje, eu acho que você vai se animar ainda mais em empreender. Tá sem áudio aí? Deixa eu ver. Beleza? Então, Patrícia, vamos, né, indo para o encerramento. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Foi legal demais, né, a palestra aí. E o legal que eu gosto ainda mais da inovação é que é para qualquer área. Né? A gente falou muito porque é mais o meu foco, o foco da Patrícia é um pouco também essa parte de, né, de setor da construção e tudo, mas é para qualquer área. A saúde, né? Tem o Biotech Town aqui em Nova Lima, que é um sistema gigante de investimento em startups. Tem a professora Lígia Ligiane de Isabela, me fugiu o nome dela agora, que ela tem startup dela está lá na Biotech Town. Então, dentro do nosso convívio acadêmico, a gente tem, né, professores empreendendo na área de saúde também, crescendo bastante. Então, independente da área que você tem interesse em desenvolver, tem mercado para todo mundo. E o que eu falei novamente, trabalho não vai ter.
esquece carteira assinada. Carteira assinada está cada vez ficando com seus dias contados. Já não existe lá fora, né, em outros países há muito tempo. Então, busque seu negócio, né? E aí você vai ter uma motivação muito maior de trabalhar. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Pessoal, obrigado, né? Então, fica encerrado, né, o 5º Congresso de Pesquisa e Extensão, né, Interdisciplinar do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. E aí esperamos para o próximo ano que vem. E aí torcendo aí também para saírem bons resultados de vacinas para podermos estar presencial. Já fica o convite também, Patrícia, voltando, né? Queremos mais palestras aí, certamente te convidarei, né, para a gente fazer mais interações aí, né, presencialmente também. Pessoal, comigo, vai ser um prazer. Obrigado demais. Então, boa noite, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.